Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas e esse é o podcast Jovem Cristão. Bom, o tema de hoje vai ser mais um daqueles temas especiais, né? É Super-Homem e a escuta da voz de Deus. Tá, mas peraí, o que o Superman tem a ver com isso? Calma que a gente já vai chegar lá, tá bom? Bom, tem um certo tempo já, né, que a gente não tem falado sobre temas, né, tipo, misturando a cultura pop com a religião, né? Mas hoje vai ser mais um daqueles episódios, né? Então, seguinte, né, bora lá. Bom, para quem não conhece a história do Super-Homem, eu vou dar um resumo bem rápido, né, bem simples e tal, da história dele. Bom, o Super-Homem é um herói da DC Comics, né? E famoso, né? Daquele lá com a blusa azul e blusa e calça azul e uma sunguinha vermelha em cima da calça e uma capa vermelha, né? E um símbolo no peito com escrito do S, né? No peito. Bom, a história dele basicamente é a seguinte, né? O planeta, ele é de um outro planeta chamado Krypton, no qual ele que está em um grande colapso e vai ser destruído, né? A qualquer momento. E aí o que acontece? Os pais dele resolvem pegar ele, colocar numa cápsula, ele é nenenzinho ainda, para enviar para o planeta Terra, que perceberam que o clima lá do ambiente é parecido, né? Com a Terra. Mas o Sol da Terra, né, o nosso Sol, a luz solar acabaria dando poderes a ele, fazendo com que ele tivesse mais força, mais velocidade, capacidade de voar e outros superpoderes, né? Sendo todos os seus sentidos aumentados, né? A sua força, a potência, né, do sopro, o sentir cheiro, o escutar o som, esses daí, o escutar com uma força muito maior, né? A sensibilidade para escutar, igual mais forte ainda do que o som que o cachorro consegue escutar, que um gato consegue escutar, e por aí vai. E aí enviam o nenenzinho naquela cápsula para a Terra. E essa cápsula cai no meio de uma plantação no interior dos Estados Unidos. E aí lá, um casal de idosos, um casal mais velho, né, idosos mais ou menos, eles encontram esse nenenzinho, vê aquele negócio caindo, encontram esse neném, pegam ele para criar, guardam a cápsula na qual ele chegou. Depois, com o tempo, contam a história para ele, quando ele vai crescendo, e cuidam como o próprio filho mesmo. O nome desse menino, a princípio, era Kal-El, e depois virou o nome dele, foi mudado para o nome de Clark Kent, sobrenome da família que adotou ele, né? E aí, quando ele estava na sua adolescência, mais velho, né, sua adolescência e por aí vai, eles foram explicando para ele qual que é a origem dele, e ele foi percebendo que os poderes dele estavam aparecendo. A velocidade, né, o pulo, né, com muita força, né, o pulo, conseguir voar, e junto com isso veio a super audição. E aí que vem o ponto do nosso episódio de hoje, né? E aí, o escuta dele era tão forte, mas tão forte que ele conseguia escutar as vozes de todas as pessoas do mundo, quase, né? Muita gente mesmo, de outro lugar do mundo. E aí, tinha momentos que ele ficava mais sensível, então ele conseguia escutar e não conseguia calar aquelas vozes. Escutava as vozes todas, os sons todos juntos, ao mesmo tempo. E vinha aquele barulho na cabeça dele, ele sentia até dor de cabeça, por aí vai, é um trem extremo. E aí, ele teve que buscar alguma forma de desenvolver aquilo, de concentrar
em apenas uma voz para poder conseguir calar as outras vozes. E aí conseguir se controlar e aí só usar esse poder de escutar sons longe, escutar a qualquer momento, só no momento que ele tiver, que ele desejar. Nos outros momentos ele está concentrado somente no som que está perto dele. É isso. Bom, colocando o Super-Homem de lado e partindo para o nosso lado cristão, a gente aprende, né, com a palavra, que a gente tem um Deus. Não só com a palavra, mas com o testemunho dos nossos irmãos, com a nossa cultura cristã, né, vivência. E que a gente é convidado a conversar com Deus. E a oração é esse diálogo com Deus, esse conversar com Deus. Esse conversar que é falar com a nossa voz e escutar a voz dele. E à nossa volta tem tantos barulhos, tantas preocupações, distrações que podem atrapalhar a nossa oração, né? Seja lá o WhatsApp, o TikTok, ou o Instagram, o YouTube, tem a televisão, tem o rádio, tem tantos barulhos, né? Barulho da rua e por aí vai. A música que o vizinho está tocando, junta tudo isso ao mesmo tempo no nosso ouvido. A gente escuta aquilo tudo uma vez. E às vezes também vem a nossa voz dos nossos pensamentos, as preocupações, né? O que eu tenho que fazer? Esse erro que eu fiz. A lembrança do passado e até mesmo o auto-julgamento, né? A falta de perdão que vem fazendo com que aquela culpa fica sendo remoída no nosso coração, no nosso pensamento, e fica juntando aquilo tudo que pode acabar atrapalhando a nossa conversa com Deus, né? O nosso parar para escutar a voz de Deus. E aí a gente se assemelha ao super-homem, que escuta as vozes do mundo inteiro, de vários lugares, e precisa se concentrar para escutar a voz, escutar o som daquele momento. Nós também somos convidados a vivermos assim, pararmos para escutar a voz de Deus, a voz do nosso Senhor e Mestre e Rei. Esse Deus que nos ama profundamente. Somos convidados a escutar a voz dele. Tá. E como que a gente vai conseguir essa concentração? O super-homem exigiu bastante esforço dele. Vendo, né, os desenhos, as séries, né, da televisão, por aí vai, que contam dessa fase dele, ele se esforçava muito para concentrar e demorou, não foi um dia só, demorou quase que meses praticamente, né? Semanas, meses, vários dias, muito tempo, para ele conseguir concentrar naquela voz. Isso foi um exercício que ele teve que fazer. Nós também somos convidados a fazermos esse exercício, de calar as vozes à nossa volta e focar só na voz de Deus, no momento da oração. E como que a gente faz isso? Vamos voltar lá no episódio que a gente falou muito tempo, tem bastante tempo já, sobre a abertura de coração, a escuta de Deus, né? E aí, foi dito naquele ponto que é necessário da nossa parte essa abertura de coração. Para a gente conseguir concentrar na voz de Deus, a gente tem que calar as outras vozes e pegar as nossas preocupações, nossos medos, tudo, e entregar nas mãos de Deus. Essa entrega, fazer essa entrega. E como que a gente entrega? É como se a gente tivesse meio que quase que o manual da oração, né? Tipo, mais ou menos isso. Tem um roteirinho, né? Mas, tipo, não dá pra seguir direto e tal. Como é que é assim? Toda vez que a gente sente pesado, quando a gente vai entrar em oração, a gente tem que descarregar tudo aos pés da cruz, aos pés de Jesus. Imaginar Jesus perto da gente, ou vê-lo no sacrário, vê-lo na Eucaristia, ou quando a gente está indo para a missa, fechar os nossos olhos e sentir, chamar ele, invocar o nome dele, e ele vai se fazer presente. E com ele presente, depositar aos pés da cruz, seja direto ou pedindo por intercessão de algum santo,
Colocar tudo aquilo que vem pesando, tudo aquilo, as vozes, as alegrias, tudo aos pés de Jesus, entregando. Jesus, eu vivi isso, é isso que aconteceu, eu estou sentindo assim. Recebe, Senhor, todo o meu sentimento, meus pensamentos, minha alegria, tudo. E vai entregando esses pontos todos. E depois passa para a segunda fase, o silêncio. Quando a gente vai concentrar na voz em Deus, é assim, a gente entrega tudo nas mãos dele, porque diferente do super-homem que teve que fazer um esforço extremo sozinho praticamente, nós temos Deus. Esse Deus que recebe as nossas orações, que escuta a nossa voz, que esvazia o nosso coração, ajuda a gente a esvaziar o nosso coração, esvaziar o nosso pensamento, esvaziar dessas tempestades, dessas complicações todas, confusões todas, colocando tudo aos pés dele. E depois a gente consegue conversar com ele e manter esse laço de intimidade, concentrar na voz de Deus. E aí que vem o ponto-chave. A gente precisa esforçar para vivenciar isso tudo, todos os dias. Isso tudo que eu falo, essa concentração, esse exercício de concentração para falar com Deus, todos os dias, com paciência, né? Se entregar nas mãos dele, deixar ele cuidar. E lembrando que essa conversa com Deus, assim como toda outra conversa, não pode ser um monólogo, onde um só fala e o outro só fica escutando. Não é a gente falar tudo para Deus, mas a gente se calar também para escutar o que Deus tem para falar com a gente. E tem vezes que Deus ele não vai falar com voz clara, como a gente escuta, falar nos nossos pensamentos. Às vezes ele vai dar sinais à nossa volta, seja em gestos simples das pessoas à nossa volta, seja até mesmo num passarinho, numa formiguinha, em tantas outras coisas, sinais da natureza, um vento que vai nos ajudar. E aqui eu me recordo daquela passagem na qual o profeta, se eu não me engano, o profeta Isaías, Deus ele chegou a ele e disse, Isaías não, se eu não me engano Eliseu, chegou para ele e disse, suba no monte, no qual eu vou falar contigo. E ele subiu no monte. E estando no monte para escutar a voz de Deus, ele parou e veio um trovão forte, um barulho forte de trovão. E Deus ele não falou naquele barulho. Veio um vento forte, impetuoso. E Deus não falou através daquele vento forte, impetuoso. Veio um tremor tremendo, que até as pedras que estavam em volta dele, naquele monte, começaram a quebrar, a rachar até o chão. E Deus não estava naquele barulho. Mas depois veio um vento, uma brisa leve, suave, simples, pequenininho, simplesinho. E aí, o profeta escutou a voz de Deus, porque Deus estava naquela calmaria. A voz de Deus é baixa, como diz uma canção do Monsenhor Jonas Abebe. A voz de Deus é baixa e pode ser que a gente não escute com tanta facilidade. E às vezes Deus ele quer falar até mais baixo do que ele já tem falado com a gente, convidando a gente a viver essa vida interior, de mais profundidade com Ele, mais intimidade com Ele, essa concentração. Deus ele não fala nos barulhos extremos, apesar deles poder se usar deles. Deus ele usa da simplicidade, ele prefere falar pelo simples. E aí que vem o ponto mais importante. A gente precisa silenciar, diminuir a nossa voz para escutar a voz de Deus com mais clareza. Por exemplo, tem os padres do deserto, eu não me recordo qual deles, diziam que quando pegava uma vasilha, um balde, e colocava muita água e balançava muito aquela água,
naquela agitação não dava para ver o fundo, o que estava no fundo do balde, da vasilha. Mas quando a água se acalmava, conseguia ver com clareza o próprio reflexo na água e ao mesmo tempo o que estava no fundo. Com Deus é assim. Nos barulhos a gente pode não perceber Deus. Presta atenção. É necessário a gente esperar acalmar ou pedir para Deus acalmar para a gente conseguir escutar tudo. Escutar com clareza a voz dele. Se a gente tem condições de silenciar tudo à nossa volta. Não no sentido de silenciar, de ir lá e forçar. O que a gente tem condição de fazer, a gente faz. Se é a música que a gente colocou, a gente pode pausar um pouco. Ou fechar a porta do nosso quarto e falar com Deus no secreto. Mas não ser no ato violento de ir lá no vizinho e brigar com ele porque a música tá alta. Não. Pelo contrário. A gente é convidado a silenciar mais o nosso interior e não aquilo que está mais longe da gente, entendeu? Por isso, o convite de Deus para a gente hoje é esse: aprender, buscar se concentrar para escutar a voz dele, silenciar para escutar a voz dele, e assim conseguir calar as outras vozes todas para ficar somente a voz de Deus. E se for necessário pedir com palavras, que peçamos para Deus com palavras. Não deixemos o momento passar, a dificuldade ser maior do que Deus é, sendo que na verdade a dificuldade nunca é maior do que Deus, o problema nunca é maior do que Deus. Deus é que é maior do que os problemas. Deus é maior do que os problemas, sempre. Por isso, fica com essa frase agora também. Não é problema maior do que... Não é para dizer para Deus o tamanho do meu problema, mas sim mostrar para o problema o tamanho do meu Deus. E é escutar esse Deus com intimidade. Tá bom? E como é de costume, vou deixar uma canção para a gente escutar e rezar junto. E a gente se encontra na próxima semana, tá? Deus abençoe você e até mais. Tchau! Eu sei que o teu silêncio só me basta, que o teu calar diz mais do que palavras. Mas sabes no momento que eu preciso ouvir tua voz. Pai, eu sei que errei e quero te pedir perdão. Talvez o teu silêncio seja a correção. Talvez eu não esteja tão maduro assim pra te ouvir falar. Pai, desesperado eu clamo tua compaixão. Não posso suportar a dor da solidão. Sussurra ao menos algo ao meu coração. Então me diz qual é o meu caminho, minha direção. Minha alma está gritando, pronta pra te ouvir. Renunciei minha vida e hoje estou aqui. Fala ao meu coração as coisas do teu coração. Se tua palavra me fizer chorar, sei que é por amor. Quero
sempre estou falando para quem quer ouvir. E mesmo se não falo, sempre estou aqui. Até quando descanso, olho por ti, por ti. Filho, se a vida te machuca, sofro por ti. Carrego-te nos braços, pode crer. Confia teu futuro em minhas mãos, filho meu. Sim, esqueço teu passado, já te perdoei. Por tantas vezes tua vida eu restaurei. Sou eu quem te renova e te faz feliz, feliz. Não fique assim gritando, pois já estou aqui. Faça silêncio em torno do teu coração. O meu falar é baixo, podes não me ouvir. Dá-me teu coração, as dores do teu coração. E se minha palavra te fizer chorar, saiba é por amor. Dá-me teu coração, as dores do teu coração. Falo com minha voz de paz, dou-te a minha paz. Pai, eu sei que o teu silêncio só me basta.